Que a presença do Todo-Poderoso, aquele que chama à existência as coisas que não existem, invada o lugar onde você está agora. Começamos esta oração tocando o céu em favor da sua causa urgente. Se a medicina disse não, se a justiça humana fechou as portas, ou se a lógica diz que acabou, nós dizemos que hoje é o dia do milagre. O Deus que abriu o Mar Vermelho não mudou. E Ele está pronto para abrir um caminho sobrenatural no meio do seu deserto. Respire fundo e solte o peso da impossibilidade. Eu sei que o desespero tentou tomar conta do seu coração nas últimas horas, mas nós levantamos agora um clamor baseado na fé que remove montanhas. Você não está orando para uma estátua ou para uma energia. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Para Ele, o seu problema impossível é apenas uma oportunidade de mostrar poder. Acalme o seu coração, pois o socorro já está a caminho. Nesta oração, vamos ativar a fé do Salmo 91 para transformar o cenário de derrota em testemunho de vitória. Se você precisa de um milagre urgente, inscreva-se no canal agora. Ao se inscrever, você une a sua fé à nossa corrente diária de milagres e provisão. Senhor Deus, Pai das luzes, entramos na Tua presença sabendo que para Ti não há acepção de pessoas. O mesmo Deus que parou o sol e a lua para dar vitória ao seu povo, é o Deus que está ouvindo esta oração agora. Eu apresento esta causa que aos olhos humanos não tem mais jeito. Senhor, onde o homem colocou um ponto final, nós clamamos para que o Senhor coloque uma vírgula e escreva um novo capítulo de glória e superação. Nós nos abrigamos na sombra do Onipotente, aquele lugar secreto onde o medo não pode entrar. Declaramos que você, meu irmão e minha irmã, habita nesse esconderijo de poder. Quando você está nessa posição, protegido pela presença divina, nenhuma sentença de morte, falência ou vergonha pode prevalecer. Você está blindado pela própria glória de Deus e o impossível começa a se tornar possível agora mesmo. Senhor, o Teu poder nos livra daquelas armadilhas invisíveis que a vida preparou. Muitas vezes nos sentimos presos em um labirinto sem saída, como um pássaro na rede do caçador. Mas a Tua promessa é de liberdade. Eu profetizo que as correntes que prendem essa situação se rompem agora. As portas de bronze e os ferrolhos de ferro que trancavam a solução desse problema são despedaçados pela autoridade do nome de Jesus. A Tua verdade é a nossa armadura completa. Não precisamos ter medo das notícias ruins, pois estamos cercados pela fidelidade divina. Eu levanto um escudo contra todo diagnóstico médico contrário. Se disseram que é incurável, nós lembramos que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O laudo médico é um fato, mas a Tua palavra é a verdade, e a verdade prevalece sobre os fatos naturais. Nós rejeitamos o terror que assombra as madrugadas. A insônia causada pela preocupação com essa causa impossível vai embora agora. Declaramos que você dormirá em paz, pois Deus está trabalhando no turno da noite. Enquanto você descansa, anjos estão sendo mobilizados para reverter situações, assinar papéis e tocar em corações endurecidos. O milagre muitas vezes acontece enquanto os filhos de Deus dormem confiantes. Também não temeremos os ataques que vêm à luz do dia. Aquela ligação temida, aquela carta de cobrança ou a notificação judicial não terão poder de destruir a sua fé. A seta que voa de dia perde a direção e cai por terra. Você está revestido de uma proteção que desvia todo o mal. Onde havia previsão de desastre, haverá surpresa de livramento. O cenário vai mudar da água para o vinho, de forma rápida e inexplicável. Ainda que milhares caiam ao seu redor, desistindo dos seus sonhos ou sucumbindo à crise,
você permanecerá firme. A promessa divina é clara. A destruição não chegará a você. Olhe para o lado e veja que muitos pararam no caminho, mas você continua de pé porque uma força sobrenatural te sustenta. A sua resistência não vem da sua capacidade humana, vem da graça de Deus que te faz inabalável diante do caos. Senhor, abra os nossos olhos para ver que aqueles que estão conosco são maiores do que os que estão contra nós. O exército de Deus já cercou essa causa impossível. Não importa o tamanho do gigante que se levantou contra a sua vida, ele cairá. Davi derrubou Golias não pela força da pedra, mas pela força do nome do Senhor. Nós vamos para essa batalha no mesmo nome, certos de que a vitória já foi decretada no céu. Nós declaramos que nenhum mal tem autoridade legal para tocar na sua vida. A praga da dívida impagável, a praga da doença degenerativa e a praga da destruição familiar são proibidas de entrar na sua tenda. O sangue do Cordeiro está na verga da sua porta. O anjo da morte e da destruição passa direto e não pode tocar em nada que é seu. A sua casa é território de vida e abundância. Senhor, dê ordens aos teus anjos a respeito desta causa. Eu creio no ministério dos anjos. Envia agora, Pai, anjos especialistas em causas judiciais, anjos de cura e anjos de provisão. Que eles removam as pedras de tropeço do caminho. Onde a burocracia travou a bênção, que haja um destravar sobrenatural. O que estava parado há anos vai se resolver em dias pelo agir misterioso e poderoso dos teus mensageiros. Nós pisaremos sobre o leão e a serpente. Isso significa que temos autoridade para vencer os problemas grandes e ferozes, bem como os problemas ocultos e venenosos. Nada é grande demais para o nosso Deus. Aquele problema que ruge como um leão tentando te amedrontar é silenciado agora. Você tem autoridade dada por Cristo para colocar esse problema debaixo dos seus pés e caminhar em vitória sobre ele. Porque você ama ao Senhor e conhece o seu nome, Ele promete te livrar. O livramento não é sorte, é promessa para quem tem aliança. Agarre-se a essa palavra. O Senhor vai te colocar em um lugar alto e seguro, longe do alcance dessa crise. De cima, você verá o livramento acontecer. Onde você via apenas muros altos, Deus abrirá portas. Onde você via o fim, Deus marcará um novo começo glorioso. Senhor, quando clamarmos na angústia, a tua promessa é de estar conosco. Não estamos sozinhos no vale da sombra da morte. A tua presença é a garantia de que sairemos do outro lado. Eu sinto o Senhor segurando a mão de cada pessoa que ora comigo agora. O medo vai saindo e dando lugar a uma coragem sobrenatural. A angústia se transforma em esperança, pois sabemos que o socorro bem presente já chegou. Nós profetizamos vida longa e salvação. Essa causa impossível não será o seu fim. Você não morrerá nesta batalha, você viverá para contar as obras do Senhor. A doença não é o ponto final, a dívida não é o ponto final, o divórcio não é o ponto final. Deus está te dando longevidade e vigor para desfrutar da virada que está por vir. Prepare o seu coração para viver dias de paz que farão você esquecer os dias de dor. Eu selo este início de oração com a certeza de que o céu já se moveu. As engrenagens do milagre começaram a girar. Não olhe para as circunstâncias naturais, elas mentem. Olhe para a promessa eterna. O Deus do impossível assumiu o controle do seu barco e Ele vai te levar ao porto seguro. A tempestade está perdendo a força e o sol da justiça começa a brilhar sobre a sua causa agora mesmo. Dando continuidade ao nosso clamor, lembramos que a promessa divina é clara. Nenhum mal terá a última palavra sobre a sua vida. Eu me levanto agora contra toda muralha de resistência que impede o seu milagre.
Se há processos travados na justiça, documentos perdidos ou aposentadorias negadas, eu declaro que o Deus que derrubou as muralhas de Jericó está agindo agora. A burocracia humana se dobra diante da autoridade divina. O não dos homens se transforma no sim de Deus. Sabemos que o Senhor dá ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Eu peço agora uma mobilização angelical específica para a sua causa. Que anjos guerreiros entrem em gabinetes, em hospitais e em bancos. Onde você não pode entrar, o anjo do Senhor entra. Onde a sua voz não é ouvida, o Espírito Santo advoga por você. Eu creio em papéis sendo assinados sobrenaturalmente e em portas de ferro se abrindo sozinhas, como aconteceu com Pedro na prisão. A palavra garante que eles nos sustentarão nas mãos para que não tropecemos em pedras. A pedra pode ser essa dívida impagável que tenta te derrubar. Senhor, sustenta o teu filho e a tua filha. Não permita que eles caiam na vergonha da falência. Eu profetizo recursos chegando de fontes inesperadas. O Senhor é dono do ouro e da prata. Providencia o escape, o perdão da dívida, o desconto sobrenatural. O que era para ser o fim financeiro será o recomeço da prosperidade. Você tem autoridade para pisar o leão e a cobra. O leão representa o ataque feroz, visível, aquele problema que todos veem e que ruge contra você. A cobra representa a traição, o veneno escondido, a doença silenciosa. Em nome de Jesus, pise agora sobre esses problemas. Declare: eu sou maior que esse câncer, eu sou maior que essa crise, eu sou maior que essa depressão. A autoridade não vem de você, vem daquele que venceu a morte e te deu poder. O Senhor diz: porque Ele me ama, eu o livrarei. O seu amor por Deus é a chave que vira a fechadura do cárcere. Mesmo na dor, continue adorando. O louvor de Paulo e Silas provocou um terremoto que soltou as correntes. Que o seu louvor hoje provoque um abalo sísmico nas estruturas do mal que cercam a sua vida. As cadeias da vício, da enfermidade e da miséria estão se rompendo agora pelo poder da adoração em meio à guerra. Deus promete te colocar em um retiro alto, um lugar de honra, porque você conhece o nome dele. Retiro alto significa que o problema passará por baixo, mas você estará por cima, inatingível. A enchente pode vir, mas você está na rocha. Eu profetizo que você sairá dessa situação humilhante e será exaltado. Quem te viu chorando, verá o teu sorriso de triunfo. A honra de Deus vai cobrir a vergonha do passado e reescrever a sua reputação. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus não é surdo nem indiferente. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. Ele está preparando o cenário para o grande final. A resposta está vindo rápida. Eu creio no Deus do de repente. De repente a dor some. De repente o telefone toca. De repente o cliente aparece. Mantenha a expectativa alta. Não deixe o desânimo abafar a sua fé. A resposta já foi liberada no mundo espiritual e está se materializando agora. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor não te promete ausência de luta, mas presença na luta. Você não está sozinho nessa UTI, não está sozinho nessa audiência, não está sozinho nesse quarto escuro. O quarto homem da fornalha está com você, impedindo que o fogo te queime. Você sairá dessa fornalha sem cheiro de fumaça, apenas com o brilho da glória de Deus em sua face, provado e aprovado. A promessa final é de fartura de dias e salvação. Eu rejeito todo espírito de morte prematura que ronda a sua casa. Se o diagnóstico médico lhe deu dias de vida, a palavra de Deus lhe dá longura de dias. Eu rasgo a sentença de morte no mundo espiritual. Você viverá e viverá com saúde para cumprir o seu propósito. A sua história não acaba em tragédia, acaba em salvação e milagre. Receba fôlego de vida e esperança renovada. Senhor,
Eu apresento as causas de família que parecem perdidas. O filho que saiu de casa e não dá notícias, o casamento que já tem papéis de divórcio prontos. Para o homem é fim, mas para ti é recomeço. Traz de volta o filho pródigo, quebra o orgulho dos corações. Eu profetizo a restauração do que estava quebrado. O Senhor é especialista em juntar os cacos e fazer um vaso novo e mais forte. O impossível familiar se torna possível hoje. Eu clamo pelos que foram vítimas de injustiça, pessoas que foram roubadas, enganadas ou acusadas falsamente. Senhor, Tu és o justo juiz. Restitui a honra e o patrimônio. Que a verdade venha à tona. Eu declaro que toda mentira armada contra a sua vida será desmascarada. A vergonha será devolvida aos acusadores e a dupla honra será entregue nas suas mãos. A justiça divina não falha e não tarda. Ela chega no momento exato. Senhor, há pessoas ouvindo que precisam de um milagre na habitação. O despejo, o aluguel atrasado, o sonho da casa própria que parece impossível. O Senhor é quem nos dá casas que não construímos. Abre as portas da provisão imobiliária. Eu abençoo o teto de cada um, que ninguém fique desamparado. Providencia o recurso, a aprovação do crédito, a chave na mão. O teu povo habitará em lugares seguros e tranquilos. Eu quebro agora toda palavra de maldição hereditária que diz: na sua família ninguém vence, todo mundo morre cedo ou todo mundo se separa. Isso acaba em você. Você é a barreira de contenção. A maldição para aqui e a bênção começa agora. Eu inauguro um novo tempo na sua linhagem. Seus filhos e netos viverão milagres que as gerações passadas não viveram. A história de derrota da sua família é reescrita pelo sangue de Jesus hoje. Senhor, aumenta a nossa fé para crer no absurdo. O milagre não precisa de lógica, precisa de fé. Eu creio que dinheiro pode aparecer na conta, que o tumor pode desaparecer do exame, que o marido pode voltar hoje. Eu ativo a fé louca, aquela que não olha para as circunstâncias. Eu chamo à existência o que não existe. Venha cura, venha provisão, venha restauração. Eu ordeno que o mundo natural se alinhe à palavra de Deus agora. Obrigado, Pai, porque sinto cadeias caindo. Sinto o peso saindo das costas. O impossível está se dobrando. A atmosfera mudou. Onde havia medo, agora há certeza. Onde havia choro, agora há consolo. Eu tomo posse da minha vitória. Eu não saio desta oração do mesmo jeito que entrei. Eu saio revestido de poder, com a chave do milagre nas mãos. O Senhor é fiel e eu verei a tua glória com os meus próprios olhos. Senhor, nós invocamos agora o Deus que faz o ferro flutuar e que caminha sobre as águas. As leis da física e da lógica humana não se aplicam a ti. Eu apresento esta situação que está morta e cheirando mal, como estava Lázaro há 4 dias. Para a ótica humana acabou, mas para ti é apenas o cenário perfeito para um milagre retumbante. Eu ordeno: Lázaro, vem para fora. Sonhos mortos, venham para fora. Saúde morta, ressuscite agora em nome de Jesus. Eu entro agora em espírito nos corredores de hospitais e nos quartos de enfermidade. Onde há um laudo de câncer terminal, de falência de órgãos ou de doença degenerativa, eu declaro a reversão imediata. O Senhor é quem teceu cada célula no ventre materno e sabe consertar o que quebrou. Eu ordeno que todo tumor se dissolva, que todo vírus morra e que toda dor crônica desapareça. O corpo se alinha à perfeição da criação de Deus agora. Senhor, eu clamo pelas causas na justiça que estão paradas ou perdidas. O Senhor é o juiz dos juízes. Eu apelo para a instância superior do trono da graça. Rasga as sentenças contrárias, anula as multas injustas e reverte as decisões que prejudicam os teus filhos. Move o coração de advogados, promotores e juízes. Que a caneta deles seja guiada pela tua mão.
Eu profetizo a causa ganha, a indenização liberada e a justiça feita. Eu profetizo sobre o vale de ossos secos da vida financeira. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu ordeno que haja barulho, que haja movimento, que o dinheiro venha dos 4 cantos da terra, que as dívidas sejam canceladas de forma sobrenatural, que surjam propostas de emprego onde só havia não. Onde havia o vácuo da escassez, agora há o preenchimento da abundância. A falência não é o seu destino. A prosperidade é a sua herança. Senhor, quebra a maldição do quase. Aquela pessoa que quase passa no concurso, quase fecha o negócio, quase é curada. Eu repreendo o espírito de aborto de sonhos. Você vai completar a obra, você vai chegar lá. O ciclo de frustração é rompido hoje. Você não vai morrer na praia depois de tanto nadar. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminá-la, e Ele vai te levar até a linha de chegada com honra e vitória. Eu levanto um escudo contra o espírito de suicídio e desistência. Se essa situação impossível trouxe pensamentos de morte, eu os expulso agora. A sua vida é preciosa. O ponto final de Deus ainda não chegou. Receba uma injeção de ânimo e força. O Espírito Santo está soprando vida dentro de você. Levante-se desse leito de depressão. Lave o rosto, pois a notícia que vai mudar a sua história já está a caminho. Aguente firme, só mais um pouco. Senhor, opera o milagre da multiplicação. Assim como multiplicaste os pães e peixes, multiplica os recursos dessa família, onde só tem um pouco de azeite e farinha, que não acabe até que venha a chuva, que o salário renda o mês todo e ainda sobre, que as contas sejam pagas misteriosamente. Eu creio na provisão que não depende da matemática, mas depende da bênção que enriquece. Nunca faltará o pão na mesa do justo. Eu repreendo toda inveja e feitiçaria que foram feitas para travar a sua vida. Se amarraram o seu nome, se enterraram a sua foto ou se falaram mal de você para fechar portas, eu desfaço tudo isso no poder do nome de Jesus. O sangue de Cristo anula toda a magia. As correntes caem por terra. Você é livre. As portas que o inferno fechou, o céu abre agora. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Avance sem medo. Senhor, restaura o impossível nos relacionamentos. Eu oro por casamentos destruídos pelo adultério, pela mágoa e pela indiferença. O mundo diz, separe, mas Deus diz, restaure. Eu chamo de volta o amor, o respeito e a fidelidade. Arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Eu profetizo que esse lar será um testemunho de superação. Vocês contarão para outros casais como Deus salvou o que parecia perdido. Eu clamo pelos filhos que estão nos vícios, drogas, álcool, jogos, cadeias que parecem impossíveis de quebrar. Senhor, quebra o jugo agora. Liberta a mente desse jovem e dessa jovem. Traz o nojo pelo vício e o desejo pela santidade. Eu profetizo que esse filho será um pregador da tua palavra, um instrumento de honra. Mãe, enxugue as lágrimas, pois os seus joelhos dobrados estão gerando a libertação do seu filho. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores que estão à beira da falência. Dá-lhes uma ideia criativa, uma estratégia de venda, um novo produto. O Senhor é o dono da sabedoria. Uma ideia vinda do céu vale mais que 1000 empréstimos. Restaura o crédito, restaura a clientela e restaura o ânimo. Eu profetizo a virada empresarial. A empresa que era motivo de vergonha será motivo de orgulho e grandes lucros para o reino. Eu declaro que o tempo de humilhação acabou. A Bíblia diz que para a vergonha, Deus dá dupla honra. Prepare-se para ser honrado publicamente. Aqueles que riram da sua fé terão que ver Deus te exaltando. Não se vingue, deixe Deus preparar o banquete. O seu troféu está sendo polido. A sua vitória não será secreta, será um outdoor da glória de Deus, para que todos saibam que vale a pena ser fiel.
Senhor, destrava a venda de imóveis e veículos que estão emperradas. Se o dinheiro está parado em bens, libera agora. Traz o comprador certo, com o dinheiro na mão. Repreendo toda a amarração que impede a negociação. Que o negócio flua com rapidez e honestidade. Eu abençoo as assinaturas de contrato. O recurso que você precisa virá através dessas vendas desembaraçadas pelo poder da oração. Eu peço a cura das emoções traumáticas. Pessoas que viveram abusos, perdas violentas e dores profundas que a psicologia humana não consegue resolver sozinha. Espírito Santo, Consolador, entra nos porões da alma. Cura a criança interior ferida. Liberta do medo de confiar de novo. Eu declaro a cura da alma. Você voltará a sorrir de verdade, sem máscaras. O passado não tem mais poder de te ferir no presente. Senhor, eu creio no Deus do de repente, como em Atos 16, quando de repente sobreveio um terremoto e as portas se abriram. Que o de repente de Deus visite a sua vida hoje. Não precisa demorar anos. Deus pode fazer em 1 minuto o que você não conseguiu em 1 década. Esteja atento ao telefone, ao e-mail, à campainha. A resposta pode chegar a qualquer instante. Mantenha a fé ativada e os olhos abertos. Eu profetizo a quebra de ciclos repetitivos. Chega de andar em círculos no deserto. Hoje, o Senhor abre o Mar Vermelho e você atravessa a pé enxuto. Você nunca mais voltará para a escravidão do Egito. O faraó que te perseguia ficou para trás, afogado no mar do esquecimento. Olhe para frente, para a terra prometida. O leite e o mel te esperam. A sua nova estação de vida começa agora, marcada por milagres e maravilhas. Obrigado, Pai, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu já espero o meu milagre. Eu já agradeço pela cura, pelo emprego, pela restauração. A minha gratidão antecipada é a prova da minha confiança. Eu não preciso ver para crer. Eu creio e por isso verei. O impossível é apenas uma palavra no dicionário dos homens. No teu dicionário, tudo é possível ao que crê. E eu creio, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, como fizeste com o moço de Eliseu. Que possamos ver que o monte está cheio de cavalos e carros de fogo ao nosso redor. O exército que luta por nós é infinitamente maior e mais poderoso do que o exército dos problemas. Eu não olho para a multidão de dívidas ou para a gravidade dos sintomas. Eu olho para a multidão de anjos guerreiros desembainhando espadas de fogo para garantir a minha vitória hoje. A tua verdade é escudo e broquel. Eu levanto esse escudo contra a mentira que sussurra não tem mais jeito. A mentira tem pernas curtas, mas a tua palavra dura para sempre. Eu bloqueio as vozes do desânimo, as estatísticas negativas e as opiniões pessimistas de quem não conhece o meu Deus. A única voz que tem autoridade sobre o meu futuro é a voz do Espírito Santo. E ele diz bem alto: tudo é possível ao que crê. Eu clamo pela aceleração divina sobre esta causa. O que demoraria anos para ser resolvido na justiça humana ou através de tratamentos médicos, o Senhor pode resolver em dias ou horas. Eu ativo a unção de Amós, onde o que lavra alcança o que ceifa. Que os processos andem sobrenaturalmente rápido, que a cura seja instantânea, que a provisão chegue antes do vencimento. Deus não está limitado ao tempo cronológico. Ele é o Senhor do tempo. Eu arranco pela raiz toda semente de fracasso plantada na minha história. Se disseram que eu nasci para sofrer ou que nada dá certo para mim, eu rejeito essa praga agora. Eu nasci para vencer, para reinar e para manifestar a glória de Deus na terra. Eu mudo a genética espiritual da minha família através da fé. A partir de mim, seremos conhecidos como os benditos do Senhor. A miséria, o divórcio e a doença não fazem parte do meu DNA. Senhor, opera um milagre criativo nos corpos doentes. Se for preciso um órgão novo, cria agora. Se for preciso medula nova, sangue novo, ossos novos,
O Senhor é o oleiro e eu sou o vaso. Eu não aceito a sentença de ter que conviver com a dor. Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu reivindico a saúde plena. O meu corpo deve funcionar com a perfeição do projeto original do Éden, livre de falhas, dores e defeitos. Eu profetizo o milagre da moeda na boca do peixe. Quando Pedro precisava pagar imposto, o Senhor proveu de onde menos se esperava, de uma forma ilógica. Eu ordeno que o dinheiro venha de fontes inusitadas, de uma dívida antiga que te pagam, de uma herança esquecida, de um aumento surpresa ou de um presente generoso. Não limite Deus ao seu salário fixo. A provisão dele é infinita e criativa. Esteja pronto para se surpreender. Senhor, assume o controle das batalhas silenciosas. Aquelas lutas que eu choro no banheiro para ninguém ver. Aquela angústia que aperta o peito de madrugada. O Senhor recolhe cada lágrima no teu odre. Nenhuma gota de sofrimento é desperdiçada. Elas estão regando a semente da minha grande virada. Eu troco o choro da noite pela alegria da manhã. A angústia está saindo agora e dando lugar a uma paz que excede todo o entendimento humano. Eu levanto a autoridade de Cristo contra o espírito de morte que ronda em acidentes e tragédias. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu blindo o meu carro, a minha casa e o meu local de trabalho. O acaso não existe para o crente. Eu estou debaixo de um propósito divino e nada pode interromper a minha missão antes do tempo determinado. Eu sou imortal até que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Senhor, restitui os anos que o gafanhoto comeu. O tempo perdido no vício, na depressão, no desemprego ou em relacionamentos tóxicos. Eu sei que não podemos voltar o relógio, mas o Senhor pode acelerar a bênção de tal forma que viveremos em um ano a felicidade que não vivemos em 10. Eu recebo a restituição do tempo. A minha vida vai dar um salto de qualidade e produtividade sobrenatural a partir de hoje. Eu confundo a linguagem dos meus inimigos, assim como na Torre de Babel, que aqueles que tramam o meu mal não se entendam. Se estão planejando a minha queda no trabalho ou na justiça, que haja confusão no acampamento deles. Que as armadilhas que prepararam se voltem contra eles mesmos. Enquanto eles brigam entre si e se perdem em suas próprias tramas, eu avanço em paz, focado no meu chamado e na minha prosperidade. Eu vejo uma porta aberta diante de mim que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8 é a minha realidade hoje. Pode ser a porta do emprego dos sonhos, a porta do visto consular, a porta do casamento restaurado. Se Deus abriu, nem o inferno inteiro tem a chave para trancar. Eu entro por essa porta com ousadia e gratidão. Eu não peço licença para o inimigo. Eu tomo posse do que é meu por direito de herança em Cristo Jesus. Senhor, dá-me a sabedoria de José no Egito. Em meio à crise mundial, ele teve a estratégia que salvou nações e o tornou governador. Eu não quero apenas sobreviver à crise, eu quero crescer nela. Dá-me a ideia de um negócio, a solução para um problema na empresa, a criatividade para inovar. Eu tenho a mente de Cristo. A solução para essa causa impossível está dentro de mim, esperando a inspiração do Espírito para sair. Eu declaro que o meu sono será reparador e profético. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Eu desligo a mente das preocupações e a ligo na frequência do céu. Enquanto eu durmo, o meu subconsciente é lavado pela palavra e o Senhor trabalha nas causas que não posso resolver. Eu acordo com a solução, com a paz e com a energia renovada. A insônia, o bruxismo e os pesadelos não têm mais lugar na minha cama. Senhor, eu chamo à existência o cônjuge prometido. Para quem está só, ferido e desacreditado do amor, eu digo, o seu Isaque ou a sua Rebeca está a caminho. Deus é um Deus de famílias. Eu quebro a maldição da solidão e do dedo podre.
O Senhor une propósitos. Prepare-se para viver um amor que cura, que edifica e que aproxima de Deus. O milagre sentimental é real e possível para quem crê e espera no Senhor. Eu abençoo os ventos de mudança. O vento está soprando forte, tirando tudo o que é velho, mofado e infrutífero da minha vida. Não tenha medo da mudança. Se Deus está tirando algo ou alguém, é para abrir espaço para o que é melhor. Eu solto o passado com gratidão pelo aprendizado e abraço o futuro com fé. A minha âncora me segura enquanto o barco balança, mas eu sei que ele está indo na direção do porto seguro. Pai, eu agradeço porque a última palavra é tua. O médico não dá a última palavra, o gerente do banco não dá a última palavra, o juiz não dá a última palavra. A tua palavra é vivo, a tua palavra é pago, a tua palavra é livre. Eu fico com o teu veredito superior. O tribunal do céu já bateu o martelo a meu favor. Caso encerrado, vitória decretada, nome de Jesus glorificado para todo o sempre. Senhor, eu confronto agora o espírito de demora que tenta cansar a fé dos teus filhos. Assim como o príncipe da Pérsia tentou reter a bênção de Daniel por 21 dias, eu sei que há forças tentando segurar a resposta que já foi liberada. Mas eu envio o arcanjo Miguel para guerrear a favor desta causa. Eu ordeno, solta a bênção, solta a aprovação, solta o recurso. A demora acabou. O tempo de Deus chegou e nada pode atrasar o relógio do céu. Eu profetizo que a nuvem do tamanho da mão de um homem, que Elias viu, já está se formando no horizonte da sua vida. Você ouve o barulho de abundante chuva? A seca terminou. Prepare a terra. Prepare os celeiros, porque a provisão virá com tanta força que você não terá onde guardar. A escassez será apenas uma memória distante. O Senhor está mudando a estação do seu deserto para um jardim regado, onde tudo o que se planta, dá. Senhor, blinda a nossa mente contra o vitimismo. Não somos coitados, somos combatentes. A dor não é para nos matar, é para nos promover. Eu rejeito a autopiedade. Eu limpo as lágrimas, levanto a cabeça e encaro o gigante. Ele pode ser grande, mas não tem aliança com Deus. Eu tenho. Essa diferença muda tudo. O gigante vai cair e a cabeça dele servirá de troféu para mostrar que em Israel há um Deus vivo e poderoso que defende os seus. Eu declaro a cura das feridas da rejeição. Se essa causa impossível envolve um abandono, uma traição ou uma porta fechada na sua cara, eu peço o bálsamo de Gileade. Deus cura a alma rejeitada. Ele te escolheu desde o ventre. Se os homens te rejeitaram, o Rei do Universo te acolheu. Você é aceito, amado e aprovado no amado. A sua identidade não depende da aprovação humana, depende do que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é filho A. Senhor, eu cancelo toda a palavra de nunca. Você nunca vai casar, nunca vai ter casa, nunca vai ser feliz. Eu risco o nunca e escrevo agora. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O Deus que reverteu a esterilidade de Sara e a transformou em mãe de nações está gerando milagres no seu ventre espiritual. Seus sonhos não são estéreis, eles são férteis e darão à luz no tempo certo, que é hoje. Eu levanto um clamor pelos que estão sendo injustiçados em partilhas de bens e heranças. O inimigo adora causar guerra na família por dinheiro. Senhor, traz a paz e a justiça, que o que é de direito chegue às mãos certas. Desmascara a ganância e a desonestidade. Eu profetizo que não haverá perdas. O Senhor guardará o seu patrimônio. Ninguém roubará o que Deus te deu, pois a justiça divina é a guardiã dos seus bens. Senhor, batiza-nos com ousadia. Ousadia para pedir grande, ousadia para bater na porta do juiz, ousadia para começar o negócio do zero. O espírito de covardia não vem de ti. Eu recebo o espírito de poder, amor e moderação. Eu vou agir. A fé sem obras é morta, por isso eu tomo a atitude profética de avançar.
Onde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Eu marcho em direção à minha conquista sem olhar para trás. Eu repreendo o espírito de confusão mental e esquecimento. Nas causas complexas, precisamos de clareza. Espírito Santo, aviva a minha memória. Lembra-me de detalhes importantes, de prazos, de estratégias, que a minha mente esteja afiada como a de Cristo. Eu não serei enganado por letras miúdas, nem por armadilhas contratuais. A sabedoria do alto é a minha conselheira jurídica e financeira 24 horas por dia. Senhor, quebra as correntes do vício em pornografia e imoralidade que destroem lares em segredo. O impossível da santidade se torna possível pela tua graça. Purifica os olhos e o coração. Restaura a dignidade do leito conjugal. Eu profetizo libertação total das cadeias vergonhosas. Você será livre para olhar nos olhos das pessoas sem culpa. A santidade trará uma autoridade espiritual nova e poderosa para a sua oração. Eu abençoo a terra onde você pisa, o seu local de trabalho, a sua cidade, o seu país. Mesmo que a economia vá mal, você prosperará como Isaque em Gerar. Você achará água no deserto. A sua fonte não é a economia terrena, é a economia do reino. Quando o mundo diz crise, o céu diz Cristo. E em Cristo temos tudo o que precisamos. Você será uma exceção à regra, um oásis de prosperidade em meio à sequidão. Senhor, opera o milagre da reconciliação impossível. Pais e filhos que não se falam há décadas, irmãos brigados por herança. O orgulho é uma muralha, mas o teu amor é um martelo. Quebra a pedra do coração. Eu profetizo o telefonema do perdão. Profetizo o abraço do reencontro. Onde abundou a mágoa, superabundará a graça. A sua família voltará a se reunir nas festas de fim de ano com alegria e união verdadeira. Eu declaro que a sua saúde mental é blindada. A depressão, o pânico e a ansiedade generalizada não são a sua sentença final. A cura para a mente. Eu ordeno o reequilíbrio químico e hormonal do seu cérebro. Receba a serotonina da alegria de Deus. A nuvem negra sai da sua cabeça agora. Você voltará a ver cores na vida. A vontade de viver renasce forte e vibrante. O suicídio perdeu, a vida venceu. Senhor, protege-nos dos acidentes de percurso. Quando estamos perto da vitória, o inimigo tenta armar ciladas. Livra-nos do tropeço na reta final. Dá-nos perseverança para correr a maratona até cruzar a linha de chegada. Eu não vou desistir no meio do caminho. Eu vou até o fim, e o fim será glorioso. A coroa da justiça me espera. Eu tenho fôlego, tenho força e tenho Deus. Nada me para. Eu profetizo que você será um caçador de milagres. Onde você chegar, o milagre vai acontecer. Você orará pelos enfermos e eles sararão. Você orará pelos endividados e portas se abrirão. A unção que está sobre a sua vida transbordará para o próximo. Você não é apenas um receptor de bênçãos, você é um distribuidor da graça de Deus. A sua sombra curará, as suas palavras libertarão e a sua vida inspirará multidões. Senhor, sela a nossa boca com o selo do silêncio estratégico. Neemias não contou a ninguém que reconstruiria os muros até ter tudo pronto. Ensina-nos a construir em silêncio. Que o barulho seja apenas o da nossa vitória consumada. Livra-nos da vaidade, de querer aparecer antes da hora. O segredo é a alma do negócio e a proteção do milagre. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Guardarei os tesouros de Deus no cofre do meu coração. Eu te agradeço, Deus, porque sinto o chão tremer. As fundações do cárcere foram abaladas, as portas se abriram, as correntes caíram. Eu estou livre para viver o meu milagre. Eu tomo posse da minha carta de alforria. A escravidão do medo e da impossibilidade acabou. Eu sou livre, próspero, curado e feliz. A minha vida é um monumento vivo da fidelidade do Deus que não falha, não tarda e nunca nos abandona. Senhor, eu inicio este momento de gratidão profética.
A tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por isso, eu não espero ver para crer. Eu creio e já começo a agradecer. Obrigado pela causa ganha na justiça. Obrigado pela cura que já está operando nas células. Obrigado pelo dinheiro que já está sendo liberado no mundo espiritual. A minha gratidão é a chave que materializa o milagre. Eu louvo no meio da tempestade, porque sei que o sol já está raiando. Eu declaro que o gigante que me afrontava caiu. Assim como Davi cortou a cabeça de Golias, eu corto a cabeça desse problema impossível. Eu não vou mais dormir preocupado com ele. O gigante morto não fala, não ameaça e não assusta. Eu enterro hoje o medo do fracasso. A minha vitória é completa. Eu saio do campo de batalha não como um sobrevivente ferido, mas como um conquistador que carrega os despojos da guerra. A riqueza das nações virá para as minhas mãos. Senhor, eu profetizo que a minha casa será um centro de milagres. Quem entrar pela minha porta sentirá a eletricidade da fé. Onde havia brigas por falta de dinheiro ou por estresse, haverá a paz da provisão. Eu vejo a despensa cheia, as contas pagas e o sorriso no rosto da minha família. O Senhor é quem honra aqueles que te honram. Eu honro o teu nome confiando em ti e sei que não serei envergonhado diante dos meus vizinhos e parentes. Eu tomo posse da chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Eu abro a porta da minha oportunidade de ouro. Pode ser um negócio próprio, uma viagem internacional, um ministério frutífero. Eu não aceito uma vida pequena. O meu Deus é grande e o mundo é o estrado dos seus pés. Eu expando a minha visão. Eu vou sonhar os sonhos de Deus. O impossível é apenas o palco onde Deus vai brilhar através da minha vida. Senhor, blinda o meu coração contra a dúvida que vem depois da oração. Quando eu desligar este vídeo, o inimigo tentará sussurrar. Nada aconteceu. Eu repreendo essa voz mentirosa. Aconteceu sim. O céu se moveu, a terra tremeu e a resposta foi enviada. Eu mantenho a minha confissão de fé inabalável. Eu não me movo pelo que vejo no natural. Eu me movo pela promessa eterna. A dúvida bate no meu escudo da fé e cai por terra, sem efeito. Eu abençoo os médicos, os advogados e os juízes que estão cuidando da minha causa. Senhor, usa-os como instrumentos da tua vontade. Mesmo que eles não te conheçam, eles farão o que o Senhor mandar. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Inclina o coração das autoridades a meu favor. Que a caneta deles assine a minha libertação, a minha aposentadoria e a minha vitória para a glória do teu nome. Eu rejeito a ansiedade pelo dia de amanhã. O Senhor já está no meu amanhã, endireitando os caminhos tortos. Eu durmo tranquilo hoje, sabendo que o meu futuro está garantido. Não vou roer as unhas, não vou perder o sono e não vou me desesperar. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. O fardo pesado eu deixo na cruz e pego o jugo suave da tua graça. Estou leve, livre e confiante. Senhor, eu creio na restauração da honra. Se o meu nome foi para a lama, se fui caluniado ou humilhado, o Senhor me levantará do pó e me fará assentar com os príncipes. A vergonha será substituída por dupla honra. Eu andarei de cabeça erguida, não por soberba, mas pela dignidade de ser filho do Rei. A mancha no meu nome é apagada pelo sangue de Jesus. Eu tenho um novo nome, uma nova história e um novo destino. Eu profetizo que a cura não será apenas física, mas emocional. O trauma desse período difícil não deixará sequelas. Eu não serei uma pessoa amarga ou medrosa. Eu serei mais forte, mais sábio e mais cheio de compaixão. A cicatriz que ficar será apenas para contar a história de como Deus me curou. Eu transformo a minha dor em ministério. Onde eu fui ferido, serei usado para curar outros. O meu sofrimento não foi em vão.
Eu clamo pela proteção contra o contra-ataque. O inimigo não ficará feliz com a minha vitória, mas ele não pode fazer nada, pois estou blindado. Nenhum mal te sucederá. Eu levanto a muralha de fogo ao redor da minha conquista. Ninguém rouba o que Deus me deu. A minha bênção é irrevogável. Eu estou seguro no esconderijo do Altíssimo, onde a vingança do maligno não tem acesso. Senhor, renova as minhas forças como as da águia. Eu troco as penas velhas, o bico velho e as garras velhas. Eu entro em um tempo de rejuvenescimento espiritual e físico. O cansaço da batalha vai embora. Eu sinto o vigor voltando. Eu vou correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar. Estou pronto para voar alto, acima das nuvens de tempestade, onde o sol da justiça brilha sempre. Eu declaro que a minha família é bendita. O milagre que eu recebo hoje alcançará meus filhos e netos. Eu deixo um legado de fé. Eles saberão que o Deus de seu pai e de sua mãe é um Deus de milagres. Eu quebro o ciclo de incredulidade na minha linhagem. A minha casa será conhecida como uma embaixada do reino de Deus, onde o impossível acontece rotineiramente, porque o dono da casa é especialista em milagres. Obrigado, Deus, pelo sim que já foi liberado. Eu sinto a paz que excede todo o entendimento guardando o meu coração. A guerra acabou. A vitória é nossa. Eu celebro antecipadamente. Eu canto o hino da vitória antes mesmo de ver o mar se fechar sobre os inimigos. A minha fé vê, a minha fé toca e a minha fé toma posse. Eu sou dono do meu milagre em nome de Jesus. Senhor, que a minha vida seja uma carta viva, lida por todos os homens. Que ao olharem para mim, não vejam apenas uma pessoa de sorte, mas vejam a mão de Deus. Que o meu testemunho converta os incrédulos. Que a minha cura confunda a medicina e glorifique a Ti. Que a minha prosperidade seja usada para expandir o Teu reino. Eu não vivo para mim, vivo para a Tua glória. Usa-me como vitrine do Teu poder. Senhor, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o começo do Teu agir sobrenatural. Eu sinto no meu espírito que as muralhas de ferro que cercavam esta vida caíram. O não, que parecia definitivo, foi transformado em um sim retumbante no mundo espiritual. Eu selo agora esta causa impossível com o sangue de Jesus. Ninguém pode anular o que o Senhor decretou hoje. A sentença foi mudada. O milagre foi liberado e nada impedirá a sua materialização. Eu profetizo que o telefone vai tocar. Sim, aquela notícia que você espera há meses ou anos chegará de forma surpreendente. O Senhor está movendo as peças no tabuleiro da vida. Pessoas que você nem conhece estão sendo usadas por Deus para abençoar a sua vida. O rei perde o sono até que assine a sua vitória, assim como aconteceu com Mordecai. A honra que estava retida está sendo liberada com juros e correção divina sobre a sua cabeça. Senhor, eu levanto um muro de fogo ao redor deste milagre. O inimigo não vai roubar a semente. Eu repreendo todo o contra-ataque do inferno. Se o diabo tentar se levantar furioso porque perdeu a causa, ele cairá 7 vezes mais derrotado. Nenhum mal te sucederá. A proteção do Salmo 91 é a garantia de que a bênção chegará intacta às suas mãos. Você não vai quase receber, você vai receber plenamente, abundantemente e totalmente. Eu declaro a cura terminal do câncer, da doença autoimune e das dores crônicas. Onde a medicina disse, não tem mais o que fazer, o médico dos médicos diz, eu estou apenas começando. Eu ordeno que a vida de Deus flua na corrente sanguínea, nos ossos e na medula. Receba órgãos novos, tecidos novos e força nova. O seu testemunho chocará os médicos e eles terão que dizer, isso só pode ser Deus. A sua saúde é um troféu da graça. Senhor, destrava as causas judiciais que estão sentadas nas mesas dos juízes. Eu envio a palavra de aceleração. Que o processo ande, que a indenização saia, que a aposentadoria seja aprovada.
Eu repreendo o espírito de burocracia e lentidão. O Senhor é o justo juiz que não tarda. Eu creio na justiça feita. O que foi roubado ou retido injustamente voltará para a sua mão 7 vezes mais. Prepare o bolso e o coração para a restituição. Eu abençoo a sua vida financeira com o milagre da multiplicação. Mesmo que você tenha pouco, esse pouco nas mãos de Deus é muito. A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Eu profetizo que você sairá do aluguel para a casa própria, do ônibus para o carro próprio e da dívida para o investimento. O Deus do impossível é o seu sócio. A falência não é o fim, é o adubo para o seu maior crescimento. Senhor, eu creio na restauração de casamentos que já assinaram o divórcio. O Senhor odeia o divórcio, mas ama os divorciados e tem poder para restaurar a aliança. Eu chamo o marido de volta, chamo a esposa de volta, que o amor renasça das cinzas. Onde houve traição, haverá perdão e fidelidade. Onde houve gritaria, haverá diálogo e paz. A sua família será um modelo de restauração para esta geração que não acredita mais no amor. Eu tomo posse da libertação dos vícios. O crack, a cocaína, o álcool e o jogo não têm mais poder sobre o seu familiar. Eu quebro as correntes químicas e espirituais. Eu declaro que ele terá nojo da droga. O Senhor preenche o vazio da alma dele com o Espírito Santo. Aquele que era a vergonha da família se tornará o orgulho, um pregador da palavra, um homem de bem, uma mulher de virtude. O milagre da transformação já começou. Senhor, acalma o coração ansioso. A ansiedade é a ladra da fé. Eu ministro a paz que excede todo o entendimento. Durma tranquilo, sabendo que o Senhor está no controle. Não tente ajudar a Deus com a força do braço. Deixe Ele ser Deus. O teu braço forte já está estendido a seu favor. Descanse, confie e espere. O socorro vem na hora certa, no minuto exato, nem antes e nem depois. Eu abençoo cada inscrito deste canal, que uniu a sua fé à minha. Senhor, entra na casa deles agora, que eles sintam um arrepio santo, a confirmação de que o Senhor está lá. Visita o quarto de hospital, a cela da prisão, o escritório endividado, que a tua luz dissipe toda a treva. Eu declaro que hoje é o dia da virada. Eles marcarão este dia no calendário como o dia em que o Senhor mudou a sorte deles diante dos seus olhos. Eu profetizo que você será um imã de favores imerecidos. Onde você chegar, portas se abrirão. Pessoas terão vontade de te abençoar sem saber o porquê. É a graça de Deus sobre você. O favor do Rei te distingue no meio da multidão. Você será escolhido, aprovado e promovido. A rejeição do passado serviu apenas para te empurrar para este momento de honra pública que Deus preparou para você. Senhor, guarda a nossa mente de duvidar. A dúvida anula a oração. Eu amarro o espírito de incredulidade. Eu escolho crer, mesmo sem ver. Eu caminho por fé, não por vista. A minha fé é a moeda do céu, e com ela eu compro o meu milagre agora. Eu já vejo a cura, já vejo o dinheiro, já vejo a família unida. A minha visão espiritual é clara e a minha esperança é inabalável. Obrigado, Deus, pelos anjos que estão trabalhando agora. Eu não estou vendo, mas sei que há uma movimentação celestial a meu favor. Anjos subindo com o meu clamor e descendo com a minha resposta. Eu agradeço pelo trabalho invisível de Deus. Eu sei que quando eu abrir os olhos, verei a manifestação do poder de Deus no mundo físico. A minha vitória já é realidade no mundo espiritual. Eu declaro que a minha boca será cheia de riso e a minha língua de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu profetizo a alegria da conquista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua manhã chegou. Enxugue as lágrimas, lave o rosto e prepare-se para sorrir como nunca sorriu antes. A festa da vitória já está preparada. Senhor, sela esta oração com a tua glória.
Que a unção despedace todo jugo. Eu saio deste momento de clamor revestido de poder. O impossível se tornou possível. O muro caiu. A porta abriu. O gigante morreu. Eu sou livre, abençoado e vitorioso. A minha causa está ganha no tribunal do céu e na terra. Eu recebo o meu milagre urgente agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que faz o impossível acontecer, esteja sobre você. Se você crê que Deus já decretou a sua vitória, deixe o seu amém nos comentários e inscreva-se no canal para ativar a sua fé diariamente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre urgente. Deus é fiel e a sua vitória chegou. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.